Olá, bem-vindos ao PowerCast, o podcast oficial da comunidade PowerTech Brasil. E hoje estamos aqui para falar sobre transições de carreira, transições na reforma tributária. Estamos aqui com algumas feras. Aqui quem vos fala é Wagner Dirlon. Eu vou apresentar uns caras aqui, talvez vocês conheçam essa turma aqui. Estou aqui com o André Fernandes, gerente tributário da Renault. Nicolas Beira, presidente da comunidade PowerTech Brasil. E Diogo do Vale, fundador da comunidade PowerTech Brasil. Esse momento aqui vai ficar para a história, mais um podcast com essas feras. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre transição de carreira, pessoal. Vamos começar aqui. Vamos começar com o quê? Vamos começar com você, Nicolas. Vamos lá. Fala um pouquinho da tua história aí. Como é que o teu crescimento, tua evolução, chegar onde você está hoje como presidente da comunidade aí, sabendo que você tem uma jornada de liderança e que isso te apoiou no caminho. Conta um pouquinho da tua história e como é que aí, vamos entrar daqui a pouco na questão de reforma. Fala mais de você aí. Acho que reforma a gente já cansou, né? Já cansou. Vamos falar de nós, vamos falar do eu, vamos falar do olho pra dentro. Isso aí. Bom, vamos lá, pessoal. Obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui. Sou Nicolas Meira, sou casado com a Bruna, que é fisioterapeuta, pai da Laurinha, 7 anos, que está fazendo 8 aqui nos próximos dias. É um prazer estar aqui com vocês. Falando um pouquinho de carreira, cara, putz, vamos começar a lembrar, eu não vou falar datas aqui para não começar a denunciar a idade, né? Mas já são mais de 21 anos de experiência na área tributária. Eu iniciei minha carreira numa instituição financeira aqui da cidade de Curitiba, Banco HSBC, e lá se foram 9 anos de aprendizado, crescimento, muita discussão desse mercado financeiro maluco aí, né? Depois tive uma passagem de 3 anos pelo Grupo Volvo aqui no Brasil, também aqui na cidade de Curitiba, e agora, no último mês de agosto aqui, eu completei 10 anos na Philip Morris. Então comecei lá como estagiário, né? Essa história. Numa instituição faz parte do livro, hein, gente? Faz parte do livro essa aí, história. Faz parte do livro. Comecei como estagiário, então, lá no HSBC na época. E hoje eu estou numa cadeira já de gestor, uma multinacional, já líder de segmento, globalmente falando. E aí, desde 2023, né? Assumi a presidência da comunidade aí, a convite do Diogo. Então, estamos aí conduzindo esses encontros aí, servindo como um facilitador aí para essa galera. Show. Muito bom, muito bom. Sabe que eu tenho uma colega que é a Jude, trabalhou com você lá trabalha lá na Neodente, lá no que legal, exterior, cara. muito legal. Jude Campestrini. Esse mundo é pequeno, né, cara? Esse mundo é muito pequeno. André, fala pra nós um pouquinho, como é que começou aí como é que foram as suas transições de carreira aí hoje, quando você tá nessa posição numa multinacional também, aí cuidando da área de techs, conta um pouquinho pra nós. Obrigado, Wagner. Primeiro, obrigado pelo convite, Wagner, Diogo, Nicolas, sempre um prazer estar com vocês, ainda mais aqui numa iniciativa aqui tão legal, né, que a gente compartilhar um pouquinho do que a gente vem tendo como desafio, seja no nosso dia a dia de trabalho, seja na nossa carreira, no âmbito pessoal, profissional. Eu sou de uma formação originalmente de direito, então entrar no ambiente tributário, quando você está dentro de uma sala de direito, é sempre meio que diferente, né? Não é algo que você está muito acostumado. A regra normal do jogo é você ir para um escritório de advocacia, você buscar algum concurso público. Mas durante a faculdade eu descobri a Deloitte, e ali, já ainda na faculdade, eu assumi esse desafio ali de talvez usar o direito mais como um meio do que necessariamente como um fim. Ali, naturalmente, dentro da Deloitte, tive que me especializar em algumas outras habilidades, principalmente a parte contábil, mas realmente fiz boa parte, ou grande parte aí da minha carreira focada na consultoria. Uhum. Então, persegui ali quase que todos os degraus que a gente tem a nível de posições e níveis ali dentro da Deloitte. Fiquei muito focado também, obviamente, numa consultoria você aborda vários segmentos, sejam eles ligados a varejo, sejam eles ligados ao agro, mas eu tive experiências muito fortes no automotivo. E no finalzinho aqui, final de 2023, eu recebi um convite para assumir o departamento tributário da Renault. E realmente foi algo que mexeu muito comigo naquele momento. Era uma carreira toda voltada para a consultoria e, de repente, uma oportunidade de entender como que o outro lado da mesa se comporta através da indústria automotiva, que é uma indústria que eu, particularmente, já tinha uma certa experiência. Então, realmente, ali foi um divisor de águas para mim.
e vem sendo aí os últimos 2 anos muito desafiadores, uma mudança muito grande da maneira com que você tem que enxergar as coisas. O consultor, ele tem uma visão muito específica daquela questão tributária como um todo, e você como executivo dentro da indústria, na grande maioria das vezes, você precisa olhar um pouquinho a mais, você tem que ter uma visão um pouco mais sistêmica, um pouco mais holística do business como um todo. Você não pode só ficar focado ali nos seus KPIs tributários, mas entender até que ponto e até que momento eles estão integrados com o que a administração entende como prioritário naquele momento para fins de entrega de resultados e de performance. Então, eu acho que eu estou exatamente nesse momento, conhecendo, enfrentando esses primeiros desafios de ter realmente uma mudança de transformação e da forma como que eu tenho que me comunicar com os demais stakeholders da companhia, mas vem sendo realmente anos de muito, muito aprendizado. Você conhecer a indústria por dentro é algo enriquecedor, você interagir com outros departamentos, com outras direções, você entender como que um produto é criado do zero e até que ponto o tributário realmente consegue interferir muito dentro desse processo, porque até esse momento o tributário é um fator muito importante numa balança econômica aqui no Brasil. Realmente tem sido esses 2 últimos anos aí muito interessantes do ponto de vista de desafios. Eu gosto de brincar, as pessoas perguntam como que tá sua experiência na Renault. Eu falo, tá muito divertido, porque o que não faltam são desafios pra gente estar no dia a dia. Mas realmente tá isso. Estamos nessa fase aí, velho. Muito legal. Posso fazer uma pergunta aqui, claro. Quebrar um pouquinho o protocolo, Quebra. Acho que André, fantástico, cara. Uma coisa que eu sempre quis perguntar pra essa galera que saiu, né? Trocou o lado da mesa, né? Como é o jargão comum que a gente usa. Qual foi a maior dificuldade pra você, cara? Quando você trocou? Você tava do lado do consultor ali e depois sentar na cadeira de gerente da área. Porque antes você tava fazendo pergunta. Hoje perguntam pra você, né? Exatamente. Como é que foi? Qual que é a principal dificuldade, cara? Desculpe, Wagner, quebrar aqui isso, cara. Aqui é um bate-papo. Por favor. Eu acho que podem ter vários itens que as pessoas vão relatar. Aqui eu mais senti dificuldade, ou pelo menos aqui eu mais fiquei surpreso, é a dificuldade que se tem de implementar algo. Como consultor, você dá o caminho para a pessoa, orienta qual que é o passo a passo e basicamente sai ou minimamente acompanha. Mas por menor que seja a necessidade de ajuste que você tem que ter, seja ligado a um processo, seja ligado a um sistema, seja ligado a uma nova interpretação, obrigatoriamente o processo de fazer isso não é tão simples, não é tão rápido e muitas vezes é desgastante. Então, respondendo você, Nicolas, implementar é algo que realmente me surpreendeu e ainda assim é algo que me deixa um pouco desconfortável. É algo muito diferente do que eu vinha fazendo nos últimos anos. É algo tão importante quanto você orientar e você tem que estar, enfim, colocando toda a sua energia lá em cima, porque por mais simples que pareça, é um processo que às vezes acaba levando mais tempo do que o esperado. Legal. E aí é uma dinâmica, acho que é interessante, né? Até conectando, vou entrar com o Joe aqui, mas é uma dinâmica de você aprender e reaprender todos os dias, exatamente, né? Às vezes, reconstrói. Tem um probleminha, identificou o problema, faz um plano, reconstrói. É um processo de reconstrução diário, né? Você tem que olhar todos os dias para que você consiga progredir e também, eu acho que entender e levar para sua equipe, né? Você como gestor tributário, imagina que para a tua equipe tá olhando para você como referência ali, sendo tendo a humildade de construir isso é muito importante, né? Eu acho que é fantástico. Vamos conectar um pouquinho aqui com o nosso Diogo agora. É o seguinte, você vai falar de transição de carreira. Agora, vamos pegar esse ponto aqui específico, que é o seguinte: você trouxe uma dinâmica muito interessante que é, poxa, eu saí da cadeira de consultor, e aqui eu trouxe um ponto fantástico, Nicolas, que é, bom, agora me perguntam, como é que na jornada, agora chegando para você, como é que você na sua tua jornada, você conduziu essa dinâmica de... Você saiu também de uma Big Four, né? E foi trabalhar na indústria. E hoje também é um grande executivo aí. Conta para nós como é que foi essa jornada de construção e reconstrução, sair da área técnica e depois ter que responder e ser um grande executivo aí. Conta para nós, que aqui eu tenho curiosidade também, quero aprender como é que é. Como é que Queremos, faz? Né, Wagner? Tem fórmula mágica? Cadê a fórmula? Bom, primeiro, obrigado, né? Feliz aqui, Wagner, de ter você com a gente de novo. Nicolas, André, prazer sempre estar grande parceiro e colega aí. Acho que muito parecido com o André, né? Minha jornada foi semelhante. Eu também sou formado em Direito, comecei da área tributária, né? Mas logo que eu comecei no mercado de trabalho, eu entendia
E aí, buscando essa questão tributária, porque eu gostava muito da área tributária, sendo formado em Direito, eu falei, cara, eu preciso fazer contabilidade. Não tem como eu trabalhar na área tributária sem essa formação. Então, eu acabei indo para esse lado, então fiz contábeis, depois fiz MBA na área de finanças, né, controladoria, exatamente buscando mais conhecimento de balanço, estrutura, como que esse impacto da área fiscal ela vai além só da área tributária. E eu acho que isso me ajudou de uma certa forma lá na frente, agora, onde estou hoje, né? Quando eu começo lá atrás, talvez não tinha percepção de quanto isso ia ser importante, mas eu começo a observar isso. Porque eu passei 9 anos em consultoria, né? E assim como o André, eu estava muito acostumado ao quê? Fazer reestruturação societária, planejamento. Então eu levava a ideia para o cara, desenhava toda a ideia, só quem que tinha que botar na massa era quem estava sentado lá na cadeira de gestor da empresa. E hoje, né, agora 7 anos, um pouco mais de 7 anos na Philip Morris, 7 anos e meio já, 6 anos como diretor da área tributária, eu vejo a dor que é colocar um movimento e um processo em pé, né, André? E não só colocar em pé, mas os níveis de aprovação. Claro. Às vezes a gente conseguir recurso, buscar budget, identificar e trazer aquilo como uma prioridade, né, dentro da empresa. Porque quando a gente fala de negócio, cara, a área fiscal é uma linha do balanço. A gente tem tantos outros negócios que precisam ser identificados. Então, onde que eu vou priorizar o nosso recurso, né? E o recurso, ele é limitado. Então, eu acho que esse processo de a gente saber fazer um storytelling adequado para vender, vamos assim dizer, a área fiscal, vender a importância da área tributária, acho que é o que mais nos ajuda para que a gente possa ser bem sucedido nessa cadeira de executivo na área fiscal, né? Por quê? Porque a implementação ela é doída. Uhum. E normalmente uma implementação, como a gente vai passar agora, da reforma tributária, ela passa por um processo onde eu não vou ter novos budgets. Eu não tenho mais recurso. Muitas vezes não é adicionado um saldo extra, por exemplo, de mais profissionais, um time maior, ou de recursos de consultoria adicionais. E eu vou ter que construir esse recurso de alguma forma, seja buscando outras oportunidades, antecipando oportunidades, e aí eu vou fazer o que a gente chama de self-funding, né? Então, buscar esse dinheiro para poder gastar, né? Mas nem sempre eles querem gastar com o que a gente quer, né? Então, acho que tem um desafio muito legal dentro dessa estrutura, que eu acho que a gente tem trabalhado bastante e tem sido muito rico de conversa. Eu acho que tem muita coisa, né, André, aí parecida, né, nessa nossa jornada. E esse movimento, ele parece, num primeiro momento, ele parece simples, né? Ele parece simples. Poxa, já estou há tantos anos conhecendo negócios, conhecendo estrutura, mas eu vejo que quando eu entrei na empresa e eu atendia, né, assim como tu já atendia o setor automotivo, eu já atendia o setor de tabaco. Na época, eu já estava 2 anos e meio como cliente. A hora que eu entrei, eu falei, meu Deus, é outra empresa. É outro negócio completamente diferente, o nível de complexidade, né, que a gente tem dentro do dia a dia, quando a gente é um executivo. Só fazer um disclaimer aqui para quem está nas auditorias, nas consultorias hoje, tá, pessoal? Isso não significa dizer que nós aqui omitimos ou escondemos informações, tá? Não. Jamais, longe disso. Até porque queremos os auditores, queremos os consultores de casa para nos ajudar a fazer o negócio funcionar. Total. Certo, Wagner? Certíssimo. Mas aqui é um ponto interessante, eu vou conectar aqui, eu vou voltar para você, que é um ponto interessante. Eu sempre digo, né, que a área técnica, ela te protege um pouco de algumas falhas. Porque você diz o que tem que ser feito e depois o executivo que se vire, né? Vai lá, resolva. E você passou pela área técnica, hoje está numa área aqui olhando para o processo com uma visão mais ampla. Conta para nós aí, André, qual que foi um erro no caminho, aí na tua jornada de execução, de executivo, aliás, que você vai ajudar a turma aqui, inclusive que está vendo, está assistindo aqui, o pessoal está se desenvolvendo. A gente falou aqui em um outro episódio sobre desenvolvimento. A gente vai ajudar essa turma a não errar nisso aí. Conta para nós. Qual a receita? Se puder ter receita. Eu vou falar para você, Wagner, pelo menos no meu tempo de experiência aqui, que talvez não seja muito perto de você, dessas feras aqui, mas a grande maioria dos problemas normalmente acontecem por comunicação. Comunicação talvez seja o principal ponto que gera algum tipo de falha dentro de um processo. Eu vou citar um exemplo, o mais bobo, que aconteceu recentemente aqui.
A gente estava num processo aqui interno nosso de fazer regularizações de algumas situações que estavam pendentes aqui e que a gente realmente estava entendendo como devidas essas regularizações. E a regularização foi feita com uma validação a nível país. Faltou a validação a nível headquarter. Por menor que seja o valor, por mais insignificante e imaterial que o número seja, é uma falha de processo. E é uma falha de processo ligada a uma questão de comunicação. No sentido da regra não estar clara, até que nível o país poderia ter a liberdade de fazer aquela regularização sem uma aprovação da matriz, ou não. Até que nível, determinadas circunstâncias, obrigatoriamente eu preciso subir o fluxo de aprovação. No final do dia, todo mundo concordava de que a regularização deveria ser feita, mas existiu uma falha nesse processo, essa falha preponderantemente ligada a uma questão de comunicação, né? A informação, o processo, ele não foi bem comunicado e explorado entre as áreas. E se a gente for pegar N outros casos aqui, eu imagino que vocês também talvez tenham alguns, a comunicação sempre é talvez um dos principais aí, infratores aí que acabam realmente gerando esse tipo de falha. Se não o principal, né? Se não o principal. Acho que tu botou o dedo na ferida. Dedo na ferida. Esse é o... Total, porque veja assim, ó, e bons pontos que você trouxe, André. Eu olho assim, ó, nossa empresa pesquisa de engajamento tem todo ano. E todo ano tem planos de ação de comunicação. Todo. E todo ano a comunicação está em primeiro lugar como uma oportunidade, cara. Exatamente. É impressionante. Então, às vezes a gente exagera. E a comunicação ela sempre está se renovando, né? A gente tem hoje outras formas de se comunicar, tem novas gerações. Tem mais rápido agora, mais né? rápido. É muito mais rápido. Exato. Aí você tem que ser assertivo. E tem gente que não gosta de comunicação meio estilo boring, né? Eu vou fazer uma comunicação mais longa. E aí tem gente que já não curte. Então você tem que olhar para toda essa turma. Não dá para colocar no vezes 2, né? Não dá para colocar. Algumas não dá para colocar no vezes 2. Não, na mosca. Obrigado, André. Obrigado. Eu acho que ponto fantástico. Agora, vamos para esse cara aqui. Se você não trocou o lado da mesa, né? Você sempre teve em companhia. Vamos fazer um pouquinho diferente aqui. Como é que foi essa jornada para você aqui? Olhando que você, claro, você tem uma história de estagiário a gerente. Esse é o livro desse homem aí, cara. De estagiário a gerente. Olha essa fera aí. Como é que foi essa jornada? Sendo que você está sentado do lado da companhia sempre. Como é que é? Bom, vamos lá, que nem você falou, Wagner. Realmente, eu não tive essa experiência de consultoria, né? Mas sempre atendi consultoria, porque sempre passei por multinacionais e que dependia disso. Então eu comecei, primeiramente, numa empresa prestadora de serviço do setor financeiro, e eu não tenho papa na língua nenhum de dizer que foi o maior aprendizado que eu tive na carreira tributária. E por quê, né? Qual é o produto de uma instituição financeira? É o dinheiro. Money, Então, meu amigo, é o dinheiro a todo custo. Tem que trabalhar mais? Trabalha. Tem que cortar? Corta. Tem que apertar? Aperta. Tem que viajar para não sei aonde para resolver algum problema? Viaja. Tem que entrar de helicóptero para fazer apuração de imposto porque o sindicato fechou? Entra. Então, assim, o produto é dinheiro. Então, foi um aprendizado muito grande porque eu tinha que me desenvolver dentro das legislações fiscais e financeiras de operações, às vezes, malucas, né? Quem é um pouquinho mais antigo aqui vai lembrar lá, se eu não estou equivocado, no ano de 2006, as 14 alterações de IOF que nós tivemos entre o dia 1º de janeiro de 2006 até o dia 15 de janeiro de 2006, e todas elas retroativas até o dia 1º. Como é que você volta na conta corrente de um cliente que fez uma operação no dia 2 e cobra um IOF que o governo mandou você cobrar no dia 10? Qualquer coisa do que aconteceu esse ano, mera semelhança, né? Eu falo que isso não acontece no Brasil, só acontece em Botsuana, né? Só acontece em Botsuana. Mas naquele ano aconteceu no Brasil. Então foi um aprendizado muito grande. Mas aí, Wagner, lá, né, sendo bem objetivo, eu comecei como estagiário e passei por analista júnior, pleno, sênior e especialista 1, que era uma posição de coordenação. E legal, cara, eu nadava de braçada. A partir do meu 5º ano dentro da companhia ali, cara, não tinha novidade, né? Pô, o que vinha, matava no peito, se botava no chão, saía jogando, como um bom jogador de futebol que sou. Né? Perceptível, né? Perceptível, você vê que parece, realmente, né? Ele fala o que parece, com certeza. Então, cara, era muito tranquilo. E acabou ficando numa zona de conforto, né? Até que então eu troquei a área de consultoria dentro do banco para a área de apuração, né? E ali foi um novo aprendizado. E aí deu um tempo, eu falei, cara, eu preciso mudar. Tô muito tempo já, 9 anos aqui pagando pedágio de prestação de serviço. Foi quando apareceu a oportunidade de eu ir para Volvo, aqui em Curitiba também. E aí lá foram 3 anos cuidando especificamente de apuração. E de ICMS e IPI, tributos que eu não tinha trabalhado até então, porque a instituição financeira não é contribuinte de ICMS e IPI. E foi um baita aprendizado, cara.
Mas eu tenho que confessar, cara, não era algo que eu gostava muito. Porque a apuração, para mim, ela é extremamente importante, é relevante para a companhia, precisamos ter a apuração, mas não é o que me brilhava o olho, sabe? Uhum. O que me brilhou o olho sempre foi, cara, pegar uma legislação, estudar uma operação, estruturar ela do início ao fim e tirar o maior proveito dela. E foi nesse momento que apareceu o convite, né? Me acionaram lá pelo LinkedIn para eu fazer parte do Olha a importância quadro. do LinkedIn. Olha a importância do LinkedIn, exatamente. Total. Então, pelo LinkedIn, uma recrutadora na Argentina convidou para participar de um processo seletivo na Philip Morris. Puxa, que legal, cara. E aí eu fui entender o que era o processo seletivo, né? Eu falei, cara, se for pra fazer a mesma coisa que eu faço aqui, eu não vou trocar, porque indústria por indústria, tô bem, né? Mas era de fato para ir para a área de consultoria. Reestruturar a área de consultoria e começar uma área de consultoria que estava embrionária ainda dentro da Philip Morris, né? E acabei fazendo esse movimento no dia 17 de agosto de 2015. Então, 10 anos completos agora. Olha que legal. Para trabalhar nessa área de consultoria dentro do mercado do tabaco. Que é uma loucura, né, gente? Quem acompanha aí noticiários e vê tudo mais, a gente tem muito pouco espaço para planejamento, a gente tem muito pouco espaço de revisões e tudo mais, porque estamos falando aqui de um mercado cumulativo e com substituição tributária para tudo que é lado. O Andrezão vai me entender aqui na parte de peças, né? Mas é um mercado desafiador, né? Porque a gente tem que entender que... E é legal isso aqui, né? A primeira pergunta, né? Que na época a minha esposa fez assim, mas você vai trocar a Volvo por uma empresa que vende cigarro? Eu falei, vou. O cigarro tá na prateleira, né? O adulto fumante que quer consumir vai lá, compra e consome. Não é um problema para mim. A minha função aqui é fazer o quê? Com que empresa que eu tô trabalhando pague menos impostos da forma correta. Tem um planejamento de forma correta. Então eu sempre enxerguei dessa maneira. Então eu vi como uma oportunidade, na verdade, Wagner, de aprendizado. E aí acho que aqui, se eu puder dar uma dica, né, para quem tá aí pensando hoje em carreira, como prosperar, como crescer na carreira, né? E cito isso no livro que eu escrevi, como você comentou aí, né, Wagner? A gente hoje está num mundo muito politicamente correto, né? E vocês aqui me conhecem há mais tempo. Eu não sou um cara politicamente correto. Então, se eu tiver que falar alguma coisa para vocês, deixando o crachá de lado aqui, eu falei, pague o pedágio. Cara, tem que dar um passo para trás, às vezes, para você se movimentar na carreira e aprender. Dá um passo para trás. Ah, mas eu tô hoje como gerente, vou voltar para coordenador. Meu amigo, se for importante para você e vai te dar um desenvolvimento de carreira, dê o passo para trás. Porque um passo para trás, às vezes, ele te dá impulso para você dar 5 para frente. Então, assim, se a gente tiver que pagar um pedágiozinho na carreira para poder aprender, se desenvolver e crescer, paga. Não tem problema nenhum. Se você me permite, claro, Nicolas, cara. até que é interessante aqui, porque eu tenho um ex-chefe meu que falava muito sobre isso. A gente tem muito uma ansiedade, essa nova geração, e eu me encaixo nisso aqui, pelo menos, dou a liberdade de ainda me encaixar como essa nova geração. A ansiedade está sempre movendo mais, e para frente, para frente. Às vezes um passo, não necessariamente para trás, mas um passo lateral amplia o teu escopo. Você ganha uma nova perspectiva e quando você for ver, você já tá visto pelo mercado de uma outra maneira. Um profissional muito mais completo. Olha o exemplo aqui, ó. Saindo da área tributária para a área financeira. Exato. Essa foi uma jornada. Eu vou emendar uma pergunta pro Diogo, mas vou passar por aqui, se me permite também. Por favor. Porque a grande questão e aí na minha jornada foi um exemplo disso, é que muitas vezes a gente se afoga naquilo que dá conforto. É a mágica, né? Eu sento lá, a legislação tributária me dá o conforto. O dizer não dá conforto. O ser o prevenção de vendas dá conforto. Não pode. Vou vender lá, não pode. Mas eu vou gerar R$1 milhão a mais. Não pode, porque a legislação não permite. Isso traz um conforto até certo momento. Teve um momento que eu fui para casa pensando, cara, esses caras devem achar que eu sou um desastre. Estou travando a vida de todo mundo. E ali começa a descoberta. E aí para uns vai ser mudando de empresa, para outros vai ser mudando de setor, para outros vai ser saindo da cadeira de consultoria e indo para a companhia, para outros vai ser virar fundador de uma comunidade, né, Edil? Então eu acho que essa dinâmica, você dá um passo fora da zona de conforto, que por vezes é difícil, é o que você precisa fazer. E aí vem aqui pro Diogo aqui, meu irmão. Olhando para essa dinâmica aqui, quando você olha para o profissional, a gente falou aqui sobre níveis de desenvolvimento. Quais são as principais estratégias? E também deixa a receitinha aí. As principais estratégias para o profissional que quer dar esse passo, que quer fazer esse progresso de carreira, e hoje está lá, na zona de conforto, está lá, fazendo só apuração e não sabe o que fazer. O que você diz para nós aí, Diogo? Eu vou trazer um pouco de vivência, da minha vivência de trabalho aqui dentro. E o que eu vejo é assim, até quando eu entrei na Philip Morris, né, Nicolas, um dos pontos que a gente mais via de profissionais era profissionais muitos anos de casa fazendo a mesma coisa. Então,
O quanto que, de fato, quando aquele profissional ele tá lá 5, 6, 7 anos fazendo a mesma coisa, ele tá crescendo. E aí entra um pouco do que tu comentou, André. Um movimento lateral, às vezes uma mudança de empresa, para que ele possa abrir para novos negócios, fazer novas atividades, vai permitir que ele dê o próximo passo na carreira. E a gente tem, infelizmente, né, o ser humano ele gosta da zona de conforto. Não significa que ela é confortável. Exato. Cuidado. Isso é antropológico até, né? Porque nem sempre a zona de conforto é confortável. Porque eu posso estar num ambiente que é tóxico, posso estar num lugar onde eu não estou me desenvolvendo, mas eu continuo lá por quê? Porque é o caminho mais fácil. Exato. Então esse movimento, né, que tu comentou aqui, ele é super importante. Só que às vezes alguém precisa te chacoalhar. Alguém precisa te chacoalhar. Verdade. Porque a gente tem... Quando a gente está parado e a gente não está vendo. Uhum. Quando tu tá dentro do problema, a gente não consegue ver o problema como um todo. Então, essa visão de fora, quando vem alguém de fora, seja um mentor, um diretor, um executivo que consegue olhar de fora o teu problema e te ajudar, isso tem um poder muito forte. Uhum. Então, eu acho que se o primeiro passo de crescimento de carreira que eu poderia falar é busque alguém para ser esse norte. Ele pode ser dentro da empresa, ele pode ser fora da empresa, pode ser na comunidade, como a gente tem aqui na própria comunidade do PowerTex. Pode ser fora da área. Eu já tive coaches que não tinham nada a ver com a área fiscal, né? Já fiz processo de coaching executivo, coaching internacional, fiz formação de coaching para entender a mim mesmo. Porque eu falei, cara, como é que eu posso ser um líder se eu não me entendo? Se eu não sei quais são os meus pontos fortes? Exato, se eu não entendo exato. aquilo que precisa ser feito para poder fazer o processo de transformação? Então, ter o autoconhecimento é básico, cara. Eu acho que assim, o pilar zero é me conheço, ok. Aonde que eu quero chegar? Eu vejo tantos profissionais e a gente conversa muito, né, Nicolas? Ano passado, acho que a gente fez mais de 80 mentorias no ano passado pelo PowerTex. E eu falo assim, cara, eu converso com um profissional, ele fala que ele quer crescer, e eu pergunto, tá, mas aonde que tu quer ir? Não sabe. O que Não tu sei. busca? É. Qual que é o caminho Uhum. que tu vai traçar? Se ele não sabe para onde ele quer ir, como é que alguém vai ajudá-lo? Né? Como é que ele vai desenhar os próximos passos? Porque muitas vezes os próximos passos não é técnico. Uhum. Principalmente na área técnica, a gente tem um problema Tem. muito grande. Porque o cara que é da área fiscal, ele faz o seguinte, pô, vou fazer mais um MBA. Vou ficar mais especialista ainda. E na realidade, o que ele está fazendo? Ele está afundando cada vez mais para dentro da área técnica e esquecendo que daqui a pouco, para ele virar um gestor, ele pode até fazer um MBA, mas ele tem que fazer um MBA em outra área, nada a ver. Por exemplo, esse ano eu estudei muito marketing. Estou fazendo curso de marketing. Estou fazendo curso de vendas. Eu falei, pô, mas por que isso? Porque isso me faz entender o negócio. Uhum. Eu começo a ter uma visão de entender que a minha área fiscal, ela é uma área de meio. Uhum. Qual que é o papel dela para eu não ser um stop doer, né? Um prevenção de vendas. Para tudo, para tudo. Não ser o preventor de vendas. Porque eu acho que esse é o desafio. E aí isso consegue abrir tua mente. E aí tu consegue ter uma visão olhando para o negócio e não mais para a área fiscal. Olhando para o negócio falando assim, ok, qual que é a mudança que a gente precisa ter da atitude do nosso time? Né? De não ser mais tão reativo, de começar a ser mais proativo, de estar mais perto dos executivos da área. Que nem tu comentou na parte de comunicação, né? Cara, a gente tá numa multinacional. Meu, eu vou te dizer, o maior desafio que eu tenho disparado é comunicação lá para fora. Cultura diferente, formas diferentes. Já mudaram, acho que umas 6 vezes, eu estou em 7 anos na empresa, já mudaram 6, 7 vezes os meus líderes. Então, como é que a gente vai se adaptando isso? Esse processo cultural, de se adaptar a novas pessoas. E para nós brasileiros é difícil, porque a gente é muito do corporal, de estar próximo, de tomar uma cervejinha. E quando o cara tá lá fora? E tu não consegue. E é tudo Zoom, né, André? E o cara não bebe ainda. E o cara não bebe ainda. Então, o cara não bebe. Então, assim, esses desafios, se eu posso te dizer, listando nessa linha, começa primeiro com o autoconhecimento. Entende quais são, aonde tu quer chegar. Então, onde estou e para onde eu quero ir. Onde eu estou, gente, ela é importante, mas ele é o menos relevante. Uhum.
Eu vejo muitos profissionais, poxa, mas eu sou um analista ainda, tô 15 anos de carreira. Eu falei, tá bom. O que tu fez te levou até aqui. Mas agora é pra onde tu quer ir. Exato. Cara, às vezes em 2, 3 anos, tu pode acelerar a tua carreira muito. Eu sempre falo, só cuidado com os aceleradores demais, né? Tempo de voo é importante, né? Muito. Sim, Tempo de voo é lógico. muito importante. E quando a gente é mais novo, a gente acha que, pô, vou virar gerente, vou virar diretor Vou virar rápido, CFO, é. quero virar CEO. pá. Quero virar CEO, quero virar CEO. E é bom pra caramba, porque esse desejo de crescer, ele é show. Só temos que cuidar, porque às vezes a gente chega na posição e a gente não tá pronto. Exato. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pagar o preço. Vai pagar o preço, que nem o Nicolas comentou. A gente vai pagar o preço. Talvez numa posição mais sênior, que é ótimo. Mas aquilo ali pode ser um preço talvez alto. E aí, volto de novo para a figura de mentor. Tem alguém dentro do teu negócio, dentro da tua empresa, que tá olhando para ti e falando assim, Diogo, André, Nicolas, Wagner, cara, cuidado. Esse passo talvez vai ser muito grande e pode te queimar. Uhum. Porque se não tiver ninguém olhando para ti, às vezes a gente pode pular num buraco ali e o buraco for ser muito fundo, né, Nicolas? E é difícil sair, né? E é Não difícil consegue sair. E é difícil sair. Então daí vai sair, mas vai ser custoso, né? Então acho que assim, esse desafio ele é muito legal. Eu gosto muito dessa parte de gestão, de construção de times, alta performance, né? A gente teve um trabalho super grande, né, Nicolas, dentro da nossa área lá. A gente saiu aí de um NPS negativo, né? Menos 26 quando eu entrei. Aí a gente bateu 100% de NPS. Pô, 100 pontos de NPS foi assim uma coisa super legal. Bacana. Hoje a gente está com 96. 97. Boa, Então assim, manter também é difícil, porque claro, é super legal chegar. Mas e aí? Tem que manter engajado, né? Se manter engajado. engajamento alto. Como é que a gente mantém o time engajado quando os desafios, aqueles principais dores já foram resolvidas, né? Então, o nível também sobe da A régua. régua sobe. Então, acho que esse processo ele é muito rico e faz parte do nosso como líderes, né? Olhar o nosso time e fazer com que eles possam cada vez mais entregar mais e performar melhor, né? Acho que esse é um pouco do que a gente tem trabalhado aqui no dia a dia. E se eu puder, acho que Por favor. a gente está falando muito sobre essa questão de crescimento profissional e como ir, um crescimento horizontal ou vertical. E naturalmente a gente vai agregando muito das questões técnicas, das questões de soft skills. E tem um elemento que eu venho percebendo aqui nesses desafios que a gente vem tendo como Renault aqui, de capturar novos talentos, é o inglês. O inglês, Rapaz, cara, eu acho que é um negócio que ainda... Por mais que pareça clichê, as pessoas continuam repetindo. Sorry, I'm not understanding I'm you. not understanding this. I'm not Cara, understanding é this. uma situação que cada vez mais nesse nosso ambiente globalizado é um fator mandatório. Eu diria o seguinte para você, André. Antigamente era Diferencial. era o famoso plus a mais adicional extra, né? Exatamente. Hoje em dia, o cara que Hoje- não consegue se comunicar em inglês, cara, em multinacional não trabalha. Não tem como. Exato. Cê- Até na entrevista você vai, muitas vezes você não foca no inglês, mas não, o cara já sabe, né? Isso é o básico. É básico. Entrou, precisou falar. Não deu. E aí a gente já pode até, talvez, nos últimos anos, ter se defendido no sentido que o Brasil é um lugar específico, com regras específicas, mas, bom, a reforma está vindo aí exatamente para trazer e colocar todo mundo na mesma página e falar a mesma língua. Se você não conseguir falar a língua Exato. Não agora... vai mais dar para falar Brasil is different. Não dá, não vai dar. O próprio transfer price que mudou agora, Sim. regras globais, então cada vez mais a gente vai usar a mesma... O profissional vai ser um profissional globalizado e o inglês vai ser um diferencial. Não vai ter como fugir mais disso. Foi igual uma pessoa do time falou assim: fale uma frase em inglês para representar o que está acontecendo no Brasil. Ela falou assim: The stick is eating. O pau tá comendo. Falei, boa, valeu. Muito bom. Gente, a gente vai caminhando aqui para o fim do nosso PowerCast. André, por favor, um pouquinho, uns closing statements aqui, sentenças finais, trazendo uma frase de reflexão para a turma sobre progressão de carreira, aqui fechando esse episódio do PowerCast. Não é fácil, hein, Wagner? Mas o que eu vou tentar trazer um pouquinho de como eu venho vendo e tratando a minha carreira nos últimos anos. Eu acho que vai muito de um pouco do que a gente conversou aqui. Principalmente na consultoria, você tem a oportunidade de se tornar um especialista.
Mas a reflexão que eu tentei fazer, e é a reflexão que a gente provoca aqui para as pessoas fazerem, como você quer se ver como profissional daqui a alguns anos? Eu não queria me ver como um profissional especialista. Eu queria me ver com algo a mais, alguém que pudesse aportar muito mais para uma empresa do que necessariamente um olhar fiscal, que muitas das vezes, ainda que você tinha que tentar traduzir de mil e outras maneiras para o CFO, para o CEO, para qualquer stakeholder, para ele conseguir entender a maluquice que a gente fala. Então, eu realmente estou nesse momento de transformação, tá, Wagner? De tentar realmente ampliar o meu escopo, não no sentido de já imediatamente galgar um novo passo, mas com o objetivo de ter realmente mais conhecimentos e habilidades e tentar transformar para as pessoas com quem eu tenho que reportar uma imagem muito mais simples do Tex, por mais que ela não seja tão simples, mas eu acho que esse é o nosso papel como tributarista, no meio do caos, mostrar para ele aonde que ele tem que atacar, qual que é a prioridade, o que ele tem que se preocupar. O que está acontecendo dentro da cozinha, deixa com a gente que a gente resolve aqui, é para isso que a gente é bem treinado, enfim, e foi experienciado aí durante tantos e tantos anos de carreira. Então, deixa a cozinha com a gente e mostra exatamente o que o cara precisa saber para boa tomada de decisão. Bom, André. Obrigado. Ô, André, deixa eu aproveitar, porque tu comentou sobre essa questão de mudança. Quanto que a reforma tributária abre oportunidades para os profissionais de Tex fazerem isso? Como é que tu vê isso? Imensamente, tá? Porque a reforma tributária, e acho que a gente já falou isso aqui várias vezes, a reforma tributária não é do Tex, não é da direção financeira. A reforma tributária é uma reforma tributária de todo mundo e ela impacta todas as áreas. A quantidade de agendas, workshops, que a gente possa chamar, que eu fiz com as outras direções, Fabril, jurídica, engenharia, compras, com o próprio corporate, foram imensas e você percebe que de todas elas algo é extraído. Seja uma melhoria do processo atual, seja um olhar mais atento para aquilo que ele tem que se preocupar ao longo dos próximos anos, e mais do que tudo, a capacidade do seu próprio time também começar a entender mais do negócio, né? Não ficar só preso àquelas questões específicas. Então eu vejo que a reforma tributária está trazendo uma possibilidade da gente realmente entender muito bem o business que a gente está inserido. E naturalmente, o desafio como um todo da reforma está exigindo alguns esforços adicionais e o departamento tributário está realmente tendo que se desenvolver com mais pessoas, com mais recursos, ou mesmo com recursos externos, via consultorias, mas a gente está tendo que ter mais braços e automaticamente está levando o assunto para mais pessoas. Então eu vejo que realmente a gente começa a estar cada vez mais presente aí no dia a dia da empresa, com base em toda essa mudança que o Brasil está propondo como reforma. Show. Muito bom. Só fera, hein? Brincadeira. Nicolas, você traga os seus statements aí, reflexões para a turma que está acompanhando. Acho que o primeiro ponto primeiro, obrigado, Wagner, pela condução aí, pelo convite também, Diogo. Fica André, fácil, é um prazer estar aqui batendo papo. Fácil, a gente só concorda que você vai acertar, não tem erro, né? Mas se eu posso falar um pouquinho sobre carreira e projeção de carreira e transição aqui, eu falo para você o seguinte: a sua carreira é sua. A empresa não vai cuidar da tua carreira. O teu gestor não é responsável por cuidar da tua carreira. Você é responsável para definir, eu estou aqui e eu quero sentar aqui. O que você pode fazer é pedir uma ajuda. Quem pode me ajudar a sair desse ponto A para ir para o ponto B? Mas é você que tem que saber qual ponto você está e qual ponto você quer chegar. Então eu sempre tive isso muito claro na minha carreira. E eu falava isso, né? Acho que na live que nós fizemos no IGP lá, quando iniciou, que eu tenho um pouquinho, se perguntava para mim qual que é o seu sonho de criança. Eu podia falar, eu quero ser astronauta, quero ser bombeiro, jogador de futebol eu já era, então eu deixo para lá, sabe? Você vai nascer com essa habilidade, né? Pescador profissional também deixo para lá. Mas eu falava assim, cara, eu quero ser gerente numa grande empresa igual o papai, porque meu pai era, na época, gerente dentro do já adquirido Banestado, né? O Banco do Estado do Paraná. Então meu pai era o gerente do time de contabilidade dentro do Banestado. E eu falava, eu quero ser um gerente igual ao meu pai. Eu cheguei aonde eu queria, né? Então, só que assim, não foi fácil. Tive que tomar algumas porradas no meio do caminho. Mas eu sabia onde eu estava, onde eu queria chegar. O que nunca ficou claro para mim é o que eu teria que passar no meio do caminho para sair do ponto A para o ponto B. E aí aqui, gente, eu tive alguns líderes que me ajudaram muito. Tive alguns líderes que foram paizão, assim, para mim. Pegou pela mão e falou, cara, se você não aprender isso aqui, você não vai sentar aqui. Não é nem aqui. Entendeu?
Você vai sair do A pro A1, pro A2, pro A3, pro A4, pro A5, para depois chegar no ponto B, que é onde você quer ir. E eu tive pessoas que me ajudaram. E eu sou muito grato a essas pessoas. Até fizemos o lançamento do livro na semana passada. E eu tive a oportunidade de contar com 3 dessas pessoas lá no dia do lançamento. E eu pude olhar no olho de cada um e falar, cara, você faz parte dessa história, desse livro aqui. Porque se você não tivesse me orientado, me dado uns puxão de orelha, me dado umas porradas, eu certamente não teria aprendido e me tornado o profissional que eu sou. Então acho que o recado que eu queria deixar aqui para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, né? Você é o dono da sua carreira. Saiba onde você está e aonde você quer chegar. E se nesse meio do caminho você não souber o que tem que fazer, peça ajuda. Levanta o bracinho, vai procurar uma mentoria, chama um parceiro para trocar uma ideia, chama um amigo para trocar uma ideia, converse com quem já chegou naquela posição e fala, cara, que pedágio você pagou para chegar nessa cadeira, né? E eu acho que esse seria aí a dica que eu poderia deixar para vocês e que para mim funcionou muito bem. Cada um tem a sua particularidade, né? Tá anotado aqui, já anotei aqui. Cara, fera, hein? Muito legal. Você, João, o que você deixa de fechamento para nós? Eu quero só agradecer a Andrezão e Nicolas, né, por estar aqui com a gente. Wagner, novamente, conduzindo. E fica aqui o desafio, né, para os nossos membros aí da comunidade, o convite aberto. O André já se posicionou aqui, que vai também ser host dos nossos podcasts. Um prazer. A ideia realmente é essa, é trocar experiência, né? Eu e o Nicolas, quando possível, a gente vai estar junto, mas a comunidade é dos membros, a comunidade é de vocês. Então, façam uso dela, né? A nossa comunidade está aqui para quê? Para trocar experiência, para gerar negócios, para vocês se conectarem, crescerem juntos. Um ajudando o outro, um auxiliando nesse processo de desenvolvimento. E automaticamente, por isso que essa cadeira de host ela vai ser Itinerante. Itinerante. E não vai ser só nossa. A gente começa aqui, tá aqui em Curitiba, mas também queremos fazer em São Paulo e outros locais. Então, fica esse convite aberto aí para os nossos membros da comunidade. E se você ainda não faz parte, né, da comunidade PowerTechs, também fica o convite, né, para vir conhecer um pouco mais da nossa comunidade, participar do nosso evento, né, no PowerTechs Day. No dia 9 de outubro, a gente vai estar em São Paulo, um dia de imersão que começa às 7 horas da manhã, vai até às 10 horas da noite. Então, o pessoal vai ali ter que bloquear o celular, notebook, pedir a distância para o chefe, falar assim, vou lá aprender, vou lá me desprender e fazer conexões ricas, né? Então a gente está trazendo diversos líderes para estar lá com a gente, são vários CFOs, heads fiscais, CEOs de empresas vão estar com a gente também. A gente está trazendo aí o pessoal da Receita Federal, 2 secretários de Estado. Por quê? Porque o objetivo é que a gente tenha essa visão múltipla, né? Tanto o ente público quanto o ente privado, de como que a reforma muda o nosso negócio, né, André? Não é só a área fiscal. Então, por isso que vão ter tantos profissionais de outras áreas também lá com a gente, num espaço super seleto e com muito carinho que a gente está preparando no dia 9 de outubro em São Paulo. Então, meu espaço aqui fica de agradecimento e o convite para você aí fazer parte também do PowerTechs Day e da comunidade PowerTechs Brasil. Show! Bom, eu sou o Wagner Dirlon, fechando então aqui mais um episódio do PowerCast Brasil, um podcast do PowerTechs Brasil, aqui com essas feras aqui, André Fernandes da Renault, Nicolas Meira, presidente da comunidade PowerTechs Brasil, e Diogo do Vale, fundador da comunidade PowerTechs Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um grande abraço.